Shalom, preciosidades. Bom dia, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar com vocês mais uma vez. Como o Senhor nos dá oportunidade, né? E como que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Ele tem nos fortalecido, até aqui ele tem nos ajudado, né? Dia após dia estamos aí caminhando junto. Minha voz ainda está um pouquinho rouca, nós tivemos aí no encontro de revisão que foi maravilhoso. E a gente fala muito, né? Fala bastante, não fala demais, fala muito, fala bastante, ou seja, fala o que é necessário para que vidas possam ouvir, reter e ser abençoado. Quero agradecer sua presença, agradecer quando você compartilha, quando você dá o seu joinha lá no chat, né? Quando você também se inscreve. É muito importante você fazer essas coisas. Compartilha esse link com aqueles que você ama, porque Deus ministrará em nosso coração nesta manhã através dessa devocional. Simples, porém poderosa para as nossas vidas, amém? E o tema é, ou qual a mulher que... Onde você pensou agora na palavra? Que texto veio à sua mente? Eu quero dizer que o texto está em Lucas, capítulo 15, do versículo 8 ao 10, que diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la? E quando encontra, chama as amigas, os vizinhos, né, e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Ai, Deus, que maravilha. Essa é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, né? É uma das parábolas que é mais conhecida que Jesus contou, que Jesus falou. E se foi o mestre que nos trouxe essa palavra, nós temos muito, muito, muito o que aprender com esta palavra nesse dia, nessa devocional, ok? Então esse texto é sobre esta mulher que procura uma moeda perdida. Moeda perdida. De 10 ela perde um. E o que ela faz? Ela acende a candeia, ela varre a casa e ela acha a moeda e ela chama as amigas, ela fala para se alegrar com ela chama as vizinhas. Claro que essa palavra está nos falando do como o Senhor reage quando ele encontra o pecador, quando ele traz o pecador, quando ele resgata o pecador. Então essa alegria que ele sente, essa festa que pode acontecer no céu quando nós fomos encontrados, porque nós estávamos perdidos e o Senhor Jesus nos encontrou, né? Claro que nós sabemos que essa parábola ela está falando sobre isso, tá? De como que o Senhor busca o pecador perdido e se alegra com o arrependimento desse pecador. Mas hoje eu quero trazer essa palavra para um outro contexto da nossa vida também, tá ok? Aproveitando e lembrar, né, você que está aí ouvindo, que o quê? O que tem acontecido nesses últimos dias no mundo, né? Nós estamos vivendo praticamente uma crise de valores, né? De valores morais, valores éticos. Não é verdade? Todo lugar que nós olhamos parece que o certo parece estar errado e o errado parece estar certo. Então, estão os valores invertidos também. Nós poderíamos discorrer sobre esse tema, meu Deus, muito tempo, mas eu vou tentar ser bem breve aqui para você receber essa palavra no teu espírito neste dia, né? Então nós estamos vivendo, sim, o mundo está vivendo, né? Uma crise de valores morais. O que são esses valores morais? Eu coloquei alguns valores morais aqui para que você possa conseguir organizar, tá ok? Esses valores morais que são honestidade, respeito pelo próximo, responsabilidade, né? Cooperação, lealdade, empatia. Pensa bem como que está nesses dias, tudo isso se perdendo. A liberdade, altruísmo, gratidão, não é verdade? Nos últimos dias a Bíblia diz que os homens seriam ingratos. Então são valores morais que têm se perdido. A disciplina, né? Não se tem mais disciplina. A fidelidade, honra, coragem, a paciência, a harmonia,
tolerância. A tolerância está praticamente zero. Ninguém tolera mais nada, ninguém tem mais paciência num trânsito, numa discussão, ninguém mais quer ouvir o outro, ninguém é muita gente, né, pessoal? Mas sim, nós estamos vivendo uma crise, sim, de valores morais, né? Essa questão da disciplina, dessa fidelidade, da honra, a coragem, a paciência, a harmonia, essa tolerância, a confiança, a valentia, justiça, igualdade, bravura, caridade, sinceridade, modéstia, gentileza, generosidade. E olha que a Bíblia diz que a alma generosa, essa prosperará. A alma que é generosa, né? Então, olha só, tá faltando também. Esses valores estão também perecendo, né? Sendo destratado na sociedade atual. A solidariedade, hoje a solidariedade, nós precisamos quase que rapar um fundo de tacho aí para conseguir, né? A compaixão, a cortesia, a integridade, que deve ser a coluna da nossa chamada, a coluna de um ministério, seja ele pastoral, um ministério aí na sua empresa, no seu trabalho, na família, a integridade, espírito de cooperação. Meu Deus, como tá difícil esse espírito de cooperação, né? E também nós estamos vivendo uma crise dos valores éticos. E calma que você já vai entender essa dracma, essa moeda, essa dracma que se perdeu dentro desses valores aqui morais. Eu creio que Deus vai estar trazendo esse pensamento para você pensar agora com ênfase, não tão espiritual, né, assim, espiritualizar, mas trazer à consciência o que está acontecendo, né? Também estamos vivendo essa crise de valores éticos. Por quê? Pois a ética, ela é o quê? Um conjunto de princípios. Olha só, a ética é um conjunto de princípios que orientam a moral, né? A ética, ela observa esses valores morais que eu acabei de citar aqui, ou seja, ela observa a confiança, a valentia, a coragem, a paciência, a harmonia, a integridade, né? Ela observa esses valores morais e ela reflete sobre eles e aplica. Como eu vou aplicar a ética? Como que eu vou caminhar em ética? Então, eu vou colocar as lentes da ética sobre esses fatores morais, né? Esses valores morais, e eu vou entender através de uma ética como eu vou aplicar esses valores morais para que eu possa viver bem em sociedade, em comunidade, na família, enfim. E segundo o filósofo inglês Bernard deve ser, Williams, de 1929 a 2003, o objetivo da ética, ele diz que é responder às questões. Olha o que a ética faz. A ética responde às questões. Mas que questões, apóstola, né? Como viver? Através da ética, eu vou saber como viver, né? Ou qual é o modo de vida que conduz à felicidade. Através da ética, eu vou entender qual é o modo de vida que eu preciso levar para que eu possa ser conduzida à felicidade. E através da ética, eu vou entender como eu vou ser feliz. Ok? Eu creio que você está entendendo, né? Essa parábola, ela também está nos mostrando hoje, eu estou trazendo aqui para nós, ela também nos mostra em uma metáfora, olha só, em uma metáfora sobre o ato de reaver esses bons costumes. Não foi isso que a mulher fez? Ela conseguiu a moeda de volta, né? Então essa parábola, ela também nos mostra através dessa metáfora como nós podemos reaver esses valores morais e esses valores éticos e aplicar esses princípios, né, na nossa vida, esses valores que muitas vezes têm se perdido. Amém? Eu creio que você está entendendo, né? E para deixar você assim bem pensativo mesmo, eu quero te fazer uma pergunta. Será que nós temos percebido os valores que perdemos pelo caminho? Eu como apóstola, você aí como uma 12, como um discípulo, né? Como um membro de uma denominação, ou que não seja, mas como pessoa. Será que temos percebido os valores que perdemos pelo caminho, no decorrer da nossa história? Por quê? Porque as coisas mudaram, né? O cenário ao nosso derredor mudou, não é verdade?
tudo foi transformando, as coisas foram... Tá esquisito, não tá esquisito? Então, será que nessa esquisitice nós não temos perdido esses valores morais, esses valores éticos, né? Porque não nos mantivemos no foco, ou seja, no princípio, nessa ética? Será que nós temos perdido porque o ambiente mudou, porque o ser humano está mudando, porque as coisas estão mudando? Será que nós temos, como esta mulher, perdido essa dracma na nossa vida e não temos mantido foco no princípio? Temos caminhado pelo que eu acho, pelo que eu sinto, pelo que eu penso, né? E tenho reagido muitas vezes erroneamente a respeito de uma ética, a respeito com a família ou com o ministério. Nós sabemos que o ser humano, ele é um produto do meio. Quando nós estudamos, a vida inteira a gente ouve, né, que o ser humano é um produto do meio, ou seja, ele se identifica com aquele ambiente, ele se modifica com o ambiente, também modifica o ambiente, ele é um produto do meio. Só que o que importa para Deus? E o que deve importar para mim, para você, que é uma mulher que teme ao Senhor, que anda nesses fatores morais e éticos, né? O que importa para nós? O que está lá em Filipenses 4:8, que está dizendo assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha que valores morais aqui nesse texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos aponta. Mas será que não temos também perdido esses valores que Filipenses está relatando aqui, que Paulo relata aos filipenses, né? Quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós podemos colocar junto com essa dracma, podemos considerar cada fator desse moral e ético como uma dracma. E será que nós não temos perdido essa dracma pelo caminho? Você está entendendo como que é forte? Né? Às vezes nós temos o costume de espiritualizar tudo e achar que perdemos foi um dom. Eu não acredito que nós perdemos os dons, porque eu acho que quando Deus dá um dom, Ele dá para sempre. O que nós não estamos fazendo é exercitando, esmerilhando esse dom, né, para poder trabalhar com ele. Então, olha, Filipenses 4:8, tudo que é puro, amável, respeitável, de boa fama, isso deve ocupar o nosso pensamento. Quando nós vamos lá e olhamos para o texto da palavra de Deus, e nós podemos perguntar para nós, onde que aquela mulher perdeu aquela moeda? Onde ela estava quando ela perdeu aquela moeda? E nós podemos pontuar nesse dia que ela não perdeu aquela moeda na rua, ela não perdeu aquela moeda, a dracma, na escola, né, ou na faculdade, ou no trabalho, ela não perdeu em outro lugar, não perdeu andando pelo caminho, não foi na casa da vizinha, ela perdeu em casa. Quando você vai olhar lá, ela vai acender a candeia, ela vai varrer a casa para achar essa dracma. Ela perdeu esse valor, ela perdeu essa dracma na própria casa. Isso é muito sério. Pegou? É muito sério. Então, qual foi, hoje a pergunta que não quer calar, qual foi o valor que você perdeu ou que eu perdi em casa, na nossa casa? Será que o fruto do Espírito tem se perdido na nossa vida? Será que é uma dracma que se perdeu, o fruto do Espírito, dentro da nossa casa? O que é o fruto do Espírito? Quando olhamos Gálatas 5, 22, 23, nos é listado, né, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha aí, valores morais, né? Que se nós colocarmos em prática vai dar tudo certo. Mas será que temos perdido essa dracma, né? E os valores espirituais? Será que temos perdido o valor espiritual, que é o temor a Deus? Não é ter medo de Deus, é ter respeito pelo Senhor, é eu ter a oportunidade de pecar e não pecar porque eu sei que Jesus está comigo, né? Então, será que temos perdido esses valores espirituais, que é a oração, o jejum, a meditação bíblica? São dracmas que nós podemos considerar hoje.
né? Eu quero dizer, bati o pé aqui, desculpa, né? Eu quero dizer que para nós sermos assaltados, ou você, né, para você ser assaltado, roubado e ter grandes perdas na vida, perdas terríveis, não necessariamente você precisa ser roubado sobre os bens materiais, né? Ou seja, quando nós lemos essa parábola e você lê essa palavra, talvez você pense assim, mas gente, que vendaval é esse só por causa de uma dracma? Eu tô falando isso porque eu já pensei isso. Nossa, mas a mulher acendeu uma candeia, varreu a casa por causa de uma dracma. Até que eu vi que era a 10ª parte de tudo que ela tinha, do que ela possuía. Então era uma dracma que tinha muito valor. Qual é o valor do fruto do Espírito? Qual é o valor dos dons espirituais? Qual é o valor dos valores espirituais na nossa vida, dos valores morais na nossa vida? Não é verdade? Então olha só como que é importante. E de repente você está dizendo aí, um vendaval todo desse por causa de uma dracma, né? Por causa de uma moeda tão pequena, só que valia a 10ª parte de tudo que aquela mulher possuía. Ou seja, quanto vale esses valores morais, quanto vale o fruto do Espírito para cada um de nós que servimos ao Senhor, e o que nós temos perdido já, de quantas moedas nós já não temos perdido, né? E muitas vezes nós agimos sem dar atenção ao que podemos, né, achar que não vale nada. Ou seja, não tem problema não, lá se foi, né? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos buscar resgatar, né? Ou seja, buscar novamente trazer de volta o que nós perdemos no caminho, ou em casa, ou na igreja, né? Ou seja, resgatar, e a vida vai seguir, amém? Arranhou minha garganta, mas eu vou chegar no fim dessa palavra para você raciocinar por esse princípio, tá? Ou seja, quando nós não damos valor numa pequena moeda, em algo tão às vezes que você acha que é insignificante, mas se perdeu, aí o que começa a acontecer? Os conflitos familiares começam a aparecer, né? Os conflitos no casamento, conflito com os filhos, né? Por quê? Porque eu não dei atenção ao que se perdeu. O que perdeu? Será que está perdendo o amor? Será que está perdendo a paciência? O que foi que você já perdeu e precisa resgatar de volta, né? Que nem coloquei aqui um exemplo para dar para você. Um casal que já perdeu o respeito um com o outro. O que aconteceu nessa falta de respeito, né? O que aconteceu? É uma dracma que foi perdida. Então, precisa resgatar novamente esse respeito. Porque o respeito, ele é um dos pilares fundamentais, é um dos pilares que fundamenta a vida do casal. Sem o respeito, querido, olha, é casal que manda toma lá da cá, é o casal que não se respeita, que se trata mal, que se porta inconvenientemente. Esse não é o amor. Então, se essa dracma do respeito perdeu, está na hora de se apresentar novamente um ao outro, buscar, né, sobre como conversar, não violentamente, como agir, como amar, a empatia, buscar todos esses valores morais que se perderam e colocar os óculos da ética para saber como você vai aplicar e como você vai conviver, seja na sua igreja, seja na vida familiar, no trabalho, né? Então, o respeito, ele pode ser uma moeda perdida hoje aí dentro da sua casa, quem sabe, né? O desrespeito, ele envolve muitos pontos que eu quero ressaltar aqui para você hoje, só para você entender, né? Olha o que o desrespeito envolve. Né? Ele envolve a chantagem emocional, fazer o outro se sentir culpado, né? Dizendo para o outro assim, eu só sou assim porque você é assim. Eu ajo desse jeito porque a culpa é tua, né? Olha como que você me faz eu me sentir. Então, ou seja, o desrespeito, ele faz um dos casais tratar o outro como uma marionete, né? Tratar o outro como uma manipulação emocional. E o respeito, ele é um pilar fundamental na vida do casal. E quem sabe, não vamos falar de tantas dracmas que um casal se perde, né, por aí afora, mas esse desrespeito eu acho que é o mais atual, né? A mulher abre a boca para xingar o marido na hora que quer, o marido trata a mulher como uma mula, né? E assim por diante, é muito complicado. Eu acredito que você está conseguindo raciocinar e o seu feedback vai ser tremendo dessa devocional, tá? Fazer o outro se sentir culpado é um fundamento do desrespeito, né?
Se você me amasse mais, aí eu seria mais assim, entendeu? Essa manipulação é uma casa onde não se respeita o princípio de hierarquia. Quando se perde essa dracma aí do respeito, nessa casa não vai respeitar a hierarquia, não é? Ou seja, a ordem de chegada. O que é a hierarquia? Quem chegou primeiro? Quem é o cabeça da casa? Né? Quais são os papéis do sacerdote, da sacerdotisa? E quando se perde essa moeda do respeito, esse princípio de hierarquia, ou seja, da ordem de chegada, né? Não vai valorizar também o dar e receber, vai ficar tudo um conflito em cima de conflito, né? Ou seja, esse dar e receber é um equilíbrio de troca, né? Você dá, você recebe. O marido dá uma massagem nos pés da esposa, recebe a coçada nas costas, né? À noite recebe muito mais coisa ainda, uma mulher amada, uma mulher com vida, uma mulher desejada, ela não vai ser visitada por catástrofe, não é verdade? Então é a lei do dar e receber, precisa haver um equilíbrio nessa troca. Não é só a mulher com complexo de princesa que tem que receber tudo e nunca pensa em falar que ama o marido ou fazer algo que é a linguagem de amor do marido, né? Também o pertencimento, quando falta esse respeito, não é respeitado. Então eu preciso entender que essas são as leis do amor e hierarquia, dar e receber e pertencer. A esposa pertence ao lar, não é só o marido sozinho, a casa não é só dele, os negócios não é só dele, o salário não é só dele, né? Tipo, tudo pra mim, se a farinha é pouco, o meu pirão é primeiro. Isso é um sinal que o respeito se perdeu dentro da sua casa. Então é hora de acender a candeia e procurar essa moeda, amém? E em muitos lares essas moedas já se perderam e precisa ser resgatada, tá? Então, de repente, você olha para mim e fala assim, oh, meu Deus, mas só são 3 moedas aí, né? A hierarquia, o dar e receber e o pertencimento. 3 moedinhas não vai fazer falta, eu nem sinto falta dessa pessoa no meu coração, que lá já morreu para mim. A Bíblia diz que aquele que odeia no coração, ele é homicida, ele já matou aquela pessoa no coração. Todos na sua família precisam pertencer. Tá entendendo isso? Não importa quem seja a pessoa, se você tem vergonha dela, não importa se essa pessoa vive por aí afora envergonhando a família, ela precisa pertencer. É a ordem do amor, é as leis do amor, para que o teu sistema, para que a tua vida possa fluir, você não fique lá no sistema, lá na frente, ele venha cobrar, né, que nós chamamos aí de maldição hereditária. Tá entendendo, queridos? Como é importante resgatar essa dracma, né? Essas 3 moedas são relevantes para que você se vença na vida. Então, eu fechei aqui com essas ordens do amor, essas leis do amor, só para você entender. Porque o desrespeito, eu acredito ser em primeiro lugar nos lares, né? Quando atendemos casais, quanta falta de respeito, o falar vem assim totalmente sem pensar que vai ferir o outro. E às vezes os casais querem resolver tudo ali na cama, né? Somente no corpo, mas a alma e o espírito não são um. Não estão em unidade, não foi quebrada as palavras, não foi recomeçado, não foi trabalhado isso. Então eu não sei qual foi a dracma que você perdeu, né? Hoje é o dia de você prestar atenção nisso, fazer uma lista de todas as coisas preciosas que você perdeu. Talvez a comunhão com Deus é uma dracma que você perdeu. E o Senhor está te dando a oportunidade de acender essa candeia, de varrer essa casa, de procurar essa dracma. Talvez você perdeu a comunhão com a igreja, perdeu o relacionamento com a igreja, hoje vive no isolamento. O Senhor quer que você resgate essa dracma. Você pensa que ela não está fazendo falta, mas ela faz muita falta. Na hora de você fechar o orçamento, fechar a conta, vai ser difícil. Então, que você possa ficar com essa palavra e meditar nela e ser muito abençoado, tá? Ou qual a mulher que, olha só, né? Vou até ler aqui de novo, só para você guardar e não esquecer. Qual a mulher, ou qual a mulher, meu Deus, é muito sério, que tendo 10 moedas, ou seja, tem tudo, tá ali fechadinho, se perder uma, ou seja, se perde o respeito,
se perde a intimidade, se perde o amor, se perde a integridade, né? Se perde a cooperação, ó, perdeu uma. Essa mulher então acende a candeia, varre a casa e busca com persistência até achá-la. Talvez você perdeu o coração do seu filho, né? Talvez você perdeu o coração, a chave de acesso para o coração do seu esposo, dos discípulos, né? Quem sabe eu perdi a chave do teu coração, claro, simbolicamente falando, né? Mas quando o discípulo está em comunhão com o pastor, a chave é entregada, né, do coração para que possamos pastorear com toda liberdade e ousadia, sem manipulação, para a honra e glória do Senhor. Então, qual é a dracma? Será qual foi a dracma que eu perdi? Ou seja, no caminho, né? Ou talvez como esta mulher na minha própria casa. Que possamos resgatar enquanto há tempo. Amém? Deus abençoe tua vida, fique com Deus e até o próximo Shabbat Shalom.